Alguns me pediram para fazer mais um vídeo sobre a Antártida, o lugar mais vigiado do planeta, que fica nos confins da Terra. Expedições, estações científicas. Será que existe voo que cruza a Antártida? E o Sol de 24 horas? É sobre isso que vou falar no vídeo de hoje. Então vamos para o vídeo. A Antártida, também denominada no Brasil por Antártica, tem uma superfície de 14 milhões de quilômetros quadrados. Está rodeada pelas águas do Oceano Antártico. Está quase completamente coberta por enormes geleiras. A altitude média da Antártida é de aproximadamente 2.000 metros. Ventanias com velocidades de aproximadamente 100 km são comuns e podem durar vários dias. Ventos de até 320 km por hora já foram registrados na área costeira. É o continente mais frio, mais seco e com a maior média de altitude e de maior índice de ventos fortes do planeta. Cerca de 98% da Antártida está coberta pelo manto de gelo antártico, que é o maior manto de gelo e o maior reservatório de água doce da Terra. A temperatura mais baixa da Terra, 93 graus negativos, foi registrada entre Dome Argus e Dome Fuji no dia 10 de agosto de 2010. Dome Argus, Dome Fuji, o que é? É muito comum as estações de pesquisas colocarem a palavra domo, em suas estações de pesquisas. Dome Argus é o lugar mais alto da Antártida Oriental, com uma altitude de 4.093 metros, tem cerca de 60 km de comprimento e 10 km de largura. Está localizada na enorme camada de gelo da Antártica Oriental e é a característica de gelo mais alta da Antártida. É também um dos lugares menos conhecidos do mundo. Tratado da Antártida. Tratado da Antártida é um documento que foi assinado em 1959, durante a Guerra Fria, e entrou em vigor em 1961. Juridicamente, a Antártica está sujeita ao Tratado da Antártida, pelo qual as várias nações que reivindicaram territórios no continente concordam em suspender as suas reivindicações, abrindo o continente à exploração científica. Estações de pesquisas. Um expressivo número de governos mantém estações de pesquisa permanentes por toda a Antártida. A Antártida não pertence a nenhum país, porém cerca de 30 países mantêm estas estações, inclusive o Brasil. 50 bases científicas permanentes estudam a Terra gelada, dentre elas o Brasil, que em 1982 inaugurou por lá a Estação Antártica Comandante Ferraz. Dome Circle. O Domo C é também conhecida como Dome Circle, Dome Concórdia. É o nome da estação de pesquisa Concórdia, operada em conjunto pela França e pela Itália. Na década de 1970, o Dome C foi o local de perfuração do núcleo de gelo por equipes de campo de várias nações. Dome F. Dome F é o local da Dome Fuji Station, uma estação de pesquisa operada pelo Japão. Com altitude de 3.810 metros acima do nível do mar, é a segunda cúpula de gelo mais alta da camada de gelo da Antártica Oriental. Relato dos primeiros exploradores. Vou ler alguns trechos escritos no livro A Incrível Viagem de Shackleton, de Alfred Lensing. O cenário da aventura era desolador, para dizer pouco.
A neve parecia uma tempestade de areia. Gigantescos vagalhões chegavam a 12 metros. A temperatura era de 36 graus abaixo de zero. Vários homens tiveram os rostos cortados por pedaços de gelo e pedra que passavam voando. Não há desolação mais completa que a da noite polar. Os ventos têm a intensidade de furacões, com rajadas que chegam a 250 a 300 km por hora. Não se conhecem ventos dessa natureza em outras partes, exceto no interior de um ciclone tropical. Disse Shackleton, um dos primeiros exploradores do continente gelado há mais de 100 anos, em 5 de dezembro de 1914. Outro explorador foi o almirante Richard Byrd. On this expedition, we hope to fly across the South Pole into the mysterious land beyond to see what is there. Now, the North Pole is the center of a deep ocean, whereas the South Pole is the center of a high plateau which averages 7,000 or 8,000 feet in altitude. There is no life whatever beyond the edge of the world. There are no Eskimos. It is too cold. Richard Byrd foi um almirante da Marinha dos Estados Unidos. Foi um pioneiro da aviação e organização logística de expedições polares. Foi o primeiro a sobrevoar o Polo Sul em 29 de novembro de 1929. Almirante Byrd foi responsável pelas operações High Jump, pulo alto, e Deep Freeze, congelamento profundo, entre os anos de 1947 e 1955. Após as operações High Jump e Deep Freeze, morre o almirante Byrd em 1957, responsável pela operação High Jump. A NASA foi criada logo em seguida, em 1958. O Tratado da Antártica é assinado em 1º de dezembro de 1959 e entra em operação em 1961. A million square miles to the Pacific Ocean. And here is our journey's end. At length we sighted that great natural phenomenon, the ice barrier. Depois de tudo isso, eles começam os testes nucleares de altitude elevada. Tivemos a Operação Dominique, uma série de 31 explosões nucleares realizadas pelos americanos no Pacífico. Os soviéticos, paralelamente, também se preparavam para realizar seus próprios testes. Esses lançamentos foram chamados Fishball, ou seja, aquário, mas precisamente uma série de explosões atômicas iniciadas em 1962. A Operação Fishball é apenas uma parte da Operação Dominique. Fendas enormes. As explorações na Antártida não terminaram, elas continuam até hoje. Dizem que essas fendas que aparecem no gelo são naturais, mas há quem desconfie que são feitas pelas estações e fazem parte de pesquisas. Cientistas encontram um lago a 1 km abaixo de gelo,
na Antártica. Cientistas encontram um mundo oculto debaixo do gelo da Antártica. Visitas à Antártica. Turismo é permitido, mas só gente rica pode ir lá, pois custa muito caro ir à Antártida, algo em torno de 9.000 a 10.000 dólares por pessoa. Turistas só podem ir nas regiões costeiras, onde ainda é livre. Você não pode ir ao interior, só cientistas são permitidos irem lá. Devido ao frio extremo, muitos exploradores foram lá e nunca mais voltaram. Em janeiro de 2016, o explorador britânico Henry Worsley morreu em decorrência de uma falência múltipla dos órgãos enquanto tentava cruzar sozinho o continente gelado. Em 71 dias, ele percorreu 1.469 quilômetros e restavam menos de 50 para que ele concluísse a perigosa jornada. Os visitantes podem visitar estações científicas, acampar e dar uns mergulhos. Mesmo assim, essas atividades são supervisionadas. Pode levar uma câmera, mas o uso de drones não é permitido, a menos que você seja um cientista ou outro profissional com uma autorização para isso. Avião voa por cima da Antártica? Há anos atrás havia certas restrições sobre voos de longa distância. Aviões tinham que se manter a uma distância máxima de um aeroporto compatível para pouso. Para o caso de emergências, um avião de apenas 2 motores não pode se afastar mais do que um tempo específico de um lugar que ele possa pousar. Em 2012 começou o voo de Santiago, Chile, a Sydney, Austrália. Eles usam um superavião que tem grande autonomia de voo e super potente e tem alta velocidade. Esse voo passa pela Antártida. Então, o voo existe, mas a questão é, passa por cima da Antártida? Voo para a Austrália são poucos. Existem mais voos para o Japão e Estados Unidos, mas para a Austrália não. Dizem que é por causa da demanda. Não temos voos diariamente passando pela Antártida. O voo direto tem uma parada em Auckland, Nova Zelândia, e depois segue para a Austrália. Mas me parece que por causa dos constantes questionamentos dos terraplanistas, agora foi anunciado que já existe voo direto sem parar em Nova Zelândia. O grupo Latam Airlines anuncia o início da venda de passagens aéreas para voo direto entre Santiago, Sydney e Austrália, a partir de 27 de outubro de 2019. Falei recentemente com um amigo que fez essa viagem. Ele me disse que fez o voo, mas quando olhou pela janela do avião, não viu em momento algum os muros de gelos. Ele disse que só viu o oceano. Os voos do Brasil para a Austrália duram cerca de 14 a 15 horas. Dizem que há voo direto de Porto Alegre para a Austrália, mas eu tenho dúvidas se atravessa os paredões de gelo. Eu gostaria de fazer essa viagem, mas não posso, é muito caro, não tenho tanto dinheiro. Se alguém fez o voo e viu os imensos icebergs, poste nos comentários. Sol de 24 horas. E por fim, vou terminar esse vídeo com o sol de 24 horas. Na noite polar, durante o inverno antártico, o sol não brilha e durante o verão antártico, o sol brilha 24 horas por dia. O fenômeno ocorre nas proximidades dos polos terrestres durante o verão, quando o sol pode ser visto 24 horas por dia. Já no inverno acontece ao contrário, o sol não nasce. São meses de escuridão e de frio total.
fico por aqui. Nos encontramos no próximo vídeo. Um abraço, Deus te abençoe.